A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial nesta quarta-feira, 6 de dezembro, dia de Reis. Poderíamos dizer, meus amigos, minhas amigas, que os números apresentados sobre o avanço da segunda onda da pandemia do coronavírus, nesta manhã de quarta-feira aqui em Araraquara, estes números são efetivamente assustadores. Das 253 amostras enviadas nesta terça-feira aos laboratórios para as análises, 91 tiveram resultado confirmado para coronavírus. Isso significa que 36% das pessoas que buscaram atendimento com sintomas gripais estão contaminadas pelo vírus. O município está chegando aos 9.000 casos desde que começou a pandemia em março do ano passado. Seria, de fato, então, uma segunda onda? É difícil falar em segunda onda, porque nós nunca baixamos essa curva aqui em Araraquara. E tampouco nós saímos de um platô mantendo a regularidade dos casos. Por outro lado, toda a pandemia tem essa característica de mais de uma onda de infecção. Apesar da estabilização, ela não pode ser considerada uma situação totalmente positiva, segundo os especialistas. Eu estou mais para dizer que estamos revelando a nossa incapacidade de lidar com a situação, porque nós não fizemos e nem fazemos o dever de casa por completo, que é a testagem em massa continuadamente. Isolamos os contactantes e não fiscalizamos essas pessoas. No começo, eu estou muito bem lembrado disso, ainda era possível se ter este controle, mas depois a coisa foi afrouxando, porque os números estavam baixos, então não tinha tanta importância assim. As pessoas, mesmo infectadas, não mantinham o necessário resguardo. Não cumprimos o processo de flexibilização quando a taxa de transmissão estava a menos de 1. A reabertura aconteceu em vários locais em um momento inadequado da pandemia, quando a transmissão ainda estava acima do índice considerado ideal. Não queremos, com isso, atribuir responsabilidades às autoridades da saúde pública, absolutamente, pois os meios de comunicação em Araraquara incansavelmente se mobilizaram e alertaram as pessoas para os riscos que estavam ou estariam correndo. Só que os números desta manhã assustam, mas não preocupam como no início, pois o número de óbitos, este número baixou. E até parece que a população já entendeu quando a situação é grave ou não, quando precisa ir na emergência, e assim, qualquer sintoma, as pessoas correm para a UPA, saem disparada buscando socorro. E se promovem aglomerações, é porque sabem que nós estamos em uma cidade bem estruturada, capaz de suportar o peso da contaminação. Mas cá entre nós, com uma Santa Casa, no limite de leitos disponíveis, a situação começa a ter uma outra avaliação, de que precisamos sim nos preocupar, pois os casos originados pelo comércio aberto em dezembro e as aglomerações no período das festas natalinas começam a aparecer somente agora. Na semana que vem, nós teremos os casos provenientes das festas de Réveillon, ou então da passagem de ano. O nosso comportamento pessoal
pelo menos para a maioria das pessoas, foi inadequado em Araraquara. E faria ele total diferença no combate à pandemia se tivéssemos seguido à risca todas as recomendações do pessoal da saúde pública. Por isso, não é hora de baixar a guarda nos cuidados pessoais. As pessoas criaram o mito de que as chances de contaminação seriam maiores no elevador, nas compras, do que por via gotículas respiratórias. Houve falha educacional das pessoas, por diferentes motivos, não usam máscaras, não usaram máscaras de forma adequada. E agora nós estamos pagando o preço por isso. As pessoas, no momento, elas não querem abrir mão de nenhum pedaço em prol do todo. Elas cansaram de ficar em casa, cansaram de acompanhar o noticiário. É prazeroso fazer atividade física com a máscara? É lógico que não. Mas é o que nós temos para hoje. É preciso lembrar que não teremos a nossa vida anterior tão cedo. Precisamos respeitar as ordens da saúde pública. Isso nós estamos cansados de dizer, de comentar por aí. É este o ponto de vista do nosso editor.